Primeira coisa, você não pode cortar essa massa sua ainda quente. Então essa massa ela precisa de um tempo de descanso para você fazer esse corte, independente se a sua massa é um método espumoso ou se ela é um método cremoso, se ela é uma massa amanteigada. De qualquer forma, essa massa precisa descansar, tá? Então você nunca vai cortar a sua massa ainda quente. Olá, boa noite! Sejam todos bem-vindos à nossa live das 23 horas. Hoje eu estou aqui com um tema bem interessante que é o corte da massa, tá? Essa live ela é transmitida aqui no Instagram, fica salva também e é retransmitida lá no meu canal do YouTube, Confeitando com a Gi. Então se você ainda não entrou lá no YouTube também, entra lá, curte o vídeo, compartilhe com as pessoas que você conhece, com as outras confeiteiras. Também se inscreve no canal que lá tem bastante dicas e bastante receitas, tá bom? Boa noite, pessoal que tá entrando. Hoje nós vamos falar sobre corte de massa, tá? Qual que é a maneira correta pra gente fazer um corte, né? Pra rechear o nosso bolo, fazer a montagem da maneira mais correta a ponto da gente não deixar essa massa torta, né? Ela ficar retinha pra gente cortar e a gente evitar várias falhas que pode acontecer aí nesse caminho, né? Bom, então eu vou mostrar aqui pra vocês 3 maneiras de fazer um corte de uma massa, né? A primeira delas e mais comum é com uma faquinha de serra. Essa é a ideal, que ela é comprida, então você consegue cortar praticamente toda a extensão do bolo, né? A segunda forma é com uma linha de nylon de preferência, porque linha assim de costura ela se arrebenta, né? Então não funciona muito bem. O ideal é uma cordinha de nylon mesmo, uma linha de nylon, aquelas que o pessoal usa para pescaria também, que ela dá certinha, tá? Aí você vai cortar maior um pouquinho que é a extensão do seu bolo, né? E a terceira forma é com o nivelador de bolo, tá? O nivelador ele tem aqui do lado as alturas, então você vai medir a altura do seu bolo, vai marcar aqui no caso ele tá no terceiro. E aí você vem do lado de cá e coloca no terceiro também para ele ficar retinho. Então com isso daqui você já tem a altura da sua massa, né? Isso aqui vai ficar na sua bancada para você cortar na sua mesa e ele vai cortar retinho também. E como que você faz o corte correto com esses 3 equipamentos que você pode cortar um bolo, né? Boa noite, Cíntia. Boa noite, pessoal que tá entrando. Cecília, boa noite. A gente tá falando de corte de massa hoje. Qual a melhor forma pra gente fazer um corte de uma massa sem estragar ela, né? Sem que essa massa quebre ou fique torta, né? Então vamos lá. Com a faca, como que a gente pode fazer um corte com uma faca? De preferência uma faca de serrinha, porque se você for utilizar uma faca reta, ela vai ficar mastigando a sua massa. Isso pode quebrar a massa também. A de serrinha não. Ela vai ter aquele corte que vai cortar mesmo o seu bolo ali sem danificar, tá? Então, de preferência, a faca de serra. E a maior é melhor para você fazer isso também, tá? Então, como que você faz? Primeira coisa, você vai colocar o seu bolo na bailarina ou na bancada mesmo que você for cortar e vai medir a altura do bolo. Qual que é a altura que você vai cortar, né? O meio ali do seu bolo. Geralmente eu falo sempre que uma espessura legal para ficar as camadas do seu bolo é 2 centímetros, tá? Então, como que você vai chegar nessa medida de 2 centímetros de massa para você cortar, né? De altura ali. Primeira coisa você tem que pensar é na pesagem dessa massa na sua forma, tá? Por exemplo, se você vai pesar uma massa de uma assadeira de 20 centímetros, 500 gramas de massa, dá para você fazer esse corte de 2 centímetros de massa, tá? Então você vai ter que pegar a sua massa, a quantidade de massa que você coloca na assadeira e ver qual é a altura da sua massa que dê para você cortar 2 fatias de bolo, certo? Muito importante não esquecer de fazer essa pesagem para sempre você ter a mesma quantidade de massa na sua assadeira e, consequentemente, você conseguir cortar os discos de massa da mesma altura, tá? Então, você vai vir com a faca de serrinha, você não vai cortar ele inteiro de uma vez. O que pode acontecer quando você vai cortar o bolo inteiro? Essa faca pode dar uma entortada assim, ó, e às vezes ela não vaza até o final do bolo, mas ela pega aqui o meio do bolo e dá aquela
aquele buraco embaixo. Já aconteceu muito comigo no começo, quando eu usava faca de corte e ia direto. Então o que você faz que vai te facilitar muito e você não vai errar mais com a faca? Você pega ela, marca ali o seu bolo, a metade certinha que você vai cortar e faz um risco por toda a lateral do seu bolo, tá? Vem com a faca, vai passando ali na lateral do bolo. É difícil a gente explicar sem o bolo aqui, né? Mas eu acho que dá pra você entender, né? Seu bolo tá aqui, a sua altura, você vem com a faca e faz um sinalzinho em toda a lateral do seu bolo. Depois que você fez esse sinal, que você já marcou, você já sabe exatamente onde a faca precisa entrar ali. E aí você não vai enfiar a faca assim, de comprido. Você vem com ela de lado e vai passando de lado até você finalizar o bolo todinho. Dessa forma, você não vai fazer esse afundado com a faca no meio do seu bolo, sabe? Ela vai passar retinha e você vai conseguir cortar ela por igual, tá? Sendo que você já fez uma marcação ali na sua lateral. Então vai ficar muito mais fácil se você for cortar com a faca mesmo. Se você for cortar com a linha, né? Com a linha de anzol, com a linha de nylon, você faz esse mesmo procedimento com a faca, faz a marquinha na lateral do bolo, né? De preferência aí uns 2 centímetros de massa, né? Para cada disco. Se você for fazer um bolo redondo, um bolo estruturado, uns 2 centímetros de massa para cada bolo. Isso é diferente quando você vai fazer um bolo letra, um bolo número, porque nesse caso a gente assa as partes separadas, a gente não corta no meio, tá? Para poder ter estabilidade esse bolo. E aí a gente vai fazer o corte do que num bolo letra, bolo número? Na forma dele, né? No desenho. Que também tem que ser feito com a faca de serra para não mastigar essa letra, não mastigar o número e você ter o corte realmente perfeito daquela letra, daquele número, certo? Então, outra forma de você cortar, que é com a cordinha, você vem com a faca, faz aquele desenho em toda a lateral do bolo, tá? Fez a marcação ali com a faca, você vai vir com a linha e vai passar no vão. Chegou aqui no final, você troca de mão. Pega a linha de cá, pega a linha de cá e puxa. E ela vai cortar o seu bolo inteirinho, sem você estragar. Se você não faz esse buraquinho com a faca, o que pode acontecer, na hora que você for cortar, puxar a fita, ela pode quebrar o seu bolo, tá? Então, sempre faz essa marcação com a faquinha, e aí você enfia a fita ali com a mão reta, troca de mão a fita e estica. E aí você consegue cortar também bem retinho essa massa sua, certo? A gente vai fazer aulas também com o bolo, né? Mão na massa, que fica bem fácil de explicar. Mas eu acredito que assim fica legal também para você aprender. E já com o nivelador, como que você vai fazer? Se você pegar o seu nivelador, colocar aqui na sua massa e vir cortando, quando chegar aqui no final, você pode puxar a sua massa e quebrar, tá? Então, quando chegar no final, você apoia a sua mão e finaliza o corte para você não quebrar essa parte da lateral da sua massa, tá ok? Outro detalhe, não faça assim, reto. Vá virando, vá cortando, como se você estivesse cortando realmente. Um lado você deixa de apoio e um lado você vai girando, gira de novo e faz todo esse giro. Dessa forma você vai cortar o seu bolo, tá? Uma parte você deixa de apoio e a outra você vai cortando, como se fosse uma serrinha, tá? E aí você consegue ter o corte perfeito também com o nivelador. Se você vier com ele reto, ele vem trazendo massa, e aí é perigoso essa lateral toda aqui do seu bolo você estragar, porque ele vem arrastando toda a sua massa, certo? Então, legal também você cortar com o nivelador, mas tem que tomar esses cuidados. Só o cuidado com o equipamento que você vai cortar a sua massa não basta. Primeira coisa, você não pode cortar essa massa sua ainda quente. Então essa massa ela precisa de um tempo de descanso para você fazer esse corte, independente se a sua massa é um método espumoso ou se ela é um método cremoso, se ela é uma massa amanteigada. De qualquer forma, essa massa precisa descansar, tá? Então você nunca vai cortar a sua massa ainda quente. Ela precisa esfriar, tá na temperatura ambiente, dá um tempinho para ela estabilizar, para depois fazer esse corte. Se ela tiver muito ali acabada de assar e você for cortar, ela vai estar muito macia, muito molinha ainda e você pode estragar essa sua massa. Então,
sempre deixe essa massa descansar. De preferência, asse as suas massas no dia anterior. Se você for armazenar essa massa na geladeira, também tem muito cuidado, tá? Principalmente se a sua massa for amanteigada, porque na geladeira, se você utilizar a manteiga mesmo, né, para fazer sua massa amanteigada, lá na geladeira ela vai estar estupidamente gelada, ela vai estar dura, né? E aí, quando você for cortar, se ela estiver dura, você pode quebrar essa massa, ela vai esfarelar mais. Então, deixa ela voltar um pouco na temperatura ambiente, qualquer massa que você for utilizar, que tiver ela na geladeira, põe em temperatura ambiente um pouquinho, espera ela voltar um pouquinho, aí sim você vem e corta ela, tá bom? Porque aí você evita esses erros de quebrar algum pedaço da sua massa, tá? Com isso você vai evitar muitos erros aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu marquei para falar com vocês, né? Outro detalhe também, se você por acaso vai fazer os cortes já da sua massa e você não vai montar a massa agora, neste momento, embala direitinho essa massa, passa um plástico em cima dela, né, um saquinho de freezer mesmo, abre ele, cobre direitinho e deixa ela reservada. Principalmente se você for levar ela na geladeira de novo, cobre bem para que ela não pegue a umidade da geladeira ou que ela resseque, né? Então é importante você deixar ela bem coberta, porque depois de cortada, ela já perde um pouco a proteção, né? Aquela lateral dela ali. E ela fica mais sensível. Então o risco de você esbarrar alguma coisa, quebrar essa massa é muito grande. Então sempre deixa ela reservada, tampada de uma forma que ela não vá se esbarrar em alguma coisa ou você bater alguma coisa nela, porque ela vai ficar bem mais sensível depois do corte, né? A medida também da massa, eu já falei pra vocês que eu gosto muito de uma medida aí de espessura, né, de altura para cada disco de uns 2 centímetros. É uma altura boa para você fazer as camadas, segura, né? Porque não vai ficar umas camadas muito baixinhas. Quando você molhar com a calda, ela não vai ficar muito instável ali. Pode correr o risco, né, dela ficar meio molengona. Então, uns 2 centímetros já é uma altura bacana para você fazer esse corte da massa, né? Deixa eu ver o que mais. A quantidade na assadeira é importante, então você vai precisar pesar a quantidade de massa que a sua receita rende, dividir exatamente na sua assadeira e ver se a sua assadeira te dá pelo menos 4 centímetros de massa pronta, né? Pra você cortar e deixar pelo menos uns 2 centímetros de cada disco aí e manter esse padrão. Sempre fazer tudo com a pesagem. É o que eu sempre falo, né? Que a balança é o equipamento da nossa cozinha que às vezes mais trabalha, né? Porque tudo a gente tem que pesar pra gente ter um padrão. Tendo um padrão, você consegue trabalhar muito melhor, acaba evitando muito erro, né? Então, eu acho que essas 3 maneiras que eu trouxe pra vocês aqui trabalhar, vocês conseguem trabalhar muito bem. Com o nivelador ou sem nivelador, com a faca, tá? Com a linha. As 3 formas dá muito certo. E aí você tomando esses cuidados de não passar a faca de uma vez para o outro lado, senão ela vai afundar, fazer esse cortezinho e vir fazendo todo esse giro com a faca aos poucos, você consegue cortar realmente retinho sem estragar sua massa, tá? Essa live vai ficar salva aqui no Instagram e ela é retransmitida lá no canal também do YouTube Confeitando com a Gi. Deixa o seu like aí nesse vídeo, se você por acaso não é confeiteira, compartilha com alguma confeiteira que você conhece que essa dica vai ser útil para ela, né? E se por acaso você perdeu o comecinho dessa live também, volta lá no comecinho, assiste tudo de novo. Lembra de arrumar um caderninho de anotação para você ir anotando todas essas dicas. E todo dia eu tô aqui às 23 horas pra gente criar esse grupo de estudo, né? Essa comunidade das confeiteiras memoráveis. E a gente vai aprendendo muita coisa junto, é muito conhecimento que a gente pode ir dividindo, né? Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Agradeço de vocês terem ficado aqui até agora, né? Fiquem com Deus e até amanhã. Amanhã a gente volta com mais um assunto bem legal. Fiquem com Deus, gente. Beijinho pra vocês. Boa noite. Tchau, tchau.